Olha só quem está chegando na área. Beleza com vocês? Aqui é o professor Arimateia. E aí, são vocês, meus queridos jovens, que nós iremos fazer hoje a aula 37.1, baseado nessa equipe maravilhosa da geografia, com o professor Jorge, o professor Arimateia, o professor Rogério, levando até vocês o que existe de melhor. E claro, melhor seria se pudéssemos estar ao lado de cada um desses professores maravilhosos que vocês têm, de vocês, meus queridos jovens, que são o nosso ponto principal, porque vocês precisam de uma educação de qualidade, na qual possa representar o Brasil melhor. Você que está aí cansado, você que está aí de cabeça baixa, levante a cabeça, porque a nossa aula está chegando com as teorias da população. Na aula de número 36, nós falamos alguns conceitos básicos e hoje nós iremos falar das teorias que estudam o crescimento populacional. Claro que lá na primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra, um cara com o nome de Robert Malthus criou a primeira teoria, que é chamada de teoria malthusiana ou teoria pessimista. Você vai ver quais são as características dessa teoria. Claro que, pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente nos países europeus, Estados Unidos, que nós chamamos de países ricos hoje, tiveram os outros caras que tiveram a mesma teoria aí de Malthus, eles são chamados de Neo é novo, os novos malthusianos, só com um detalhe, eles falaram, por exemplo, de que o crescimento populacional era o sinônimo de miséria. Dentro disso aí, esses neo-malthusianos ainda hoje existem, só que está com uma nova roupagem. É chamado de eco-malthusianos. Pode aparecer com a nova palavra de eco-neo-malthusianos. Ou seja, a palavra do momento no século XXI que nós estamos vivendo é meio ambiente. Meio ambiente é ecologia. Portanto, eles dizem que os países subdesenvolvidos, o crescimento populacional, são os grandes causadores do subdesenvolvimento, dos impactos ambientais. Vamos ver isso. Lá na segunda Revolução Industrial, vocês estudaram isso em Sociologia, ou vão estudar ainda, teve um cara com o nome de Karl Marx. E esse cara disse que graves problemas sociais ocorrem por causa da má distribuição de renda, da falta de emprego, do baixo investimento em educação. E ele disse que em um país onde tem bons investimentos no social, que tem melhor distribuição de renda, o crescimento da população ocorre de forma mais tranquila. Portanto, isso foi chamado de teoria reformista ou marxista. Outros estudiosos, que são chamados também estatísticos, geógrafos, analisaram que, num primeiro momento, nascia muito, depois morria muito. Tinha um crescimento mais ou menos ali equiparado. Num segundo momento, nascia muito e morria pouco. Houve uma explosão demográfica. Num terceiro momento, houve uma transição de cima para baixo. E eles chamaram de transição demográfica a essa teoria. Tá? Tudo isso nós iremos analisar, que esse crescimento populacional tem os fatores positivos e negativos, principalmente com relação ao meio ambiente. Portanto, a nossa aula de Geografia 37.1 está chegando até vocês com o objetivo de analisar toda essa dinâmica da população mundial dentro de diferentes culturas e etnias diferentes, porque relaciona isso com desenvolvimento econômico e desigualdade social, tá? Portanto, vamos à nossa viagem
falando primeiramente de Malthus e da Neomalthusiana. Tudo bem? Primeira teoria, teoria malthusiana, tá aí o cara, ó, tá? Ele era economista, era demógrafo, detalhe, tá? Ele também era pastor da igreja anglicana, lá na Inglaterra, tá? E ele fez escreveu um livro chamado Ensaio sobre o Princípio da População. Ele diz que o crescimento da população tende sempre a superar a população de alimentos, porque torna necessário o controle de natalidade, tá? Portanto, era bem preciso entender esse momento aí histórico. O que tem a Inglaterra? Nós estávamos no século XVIII, no início da Revolução Industrial, quando a população estava saindo do campo para as cidades. Não tinha métodos anticoncepcionais, tá? Portanto, as mulheres estavam tendo uma grande quantidade de filhos. Com isso, teve uma explosão demográfica. O número de habitantes dobrava em algumas dezenas de anos. Eles chamam isso de 25 em 25 anos, tá? Por causa de quê? Naquele momento, tinha precárias condições de trabalho, que era moradia também era péssimo. Tínhamos pelo mundo afora uma miséria muito grande. A Europa, nesse momento, vivia uma instabilidade muito forte. E isso fez com que a população daí crescesse bastante. Portanto, a teoria de Malthus, que já teve no Enem, se baseia nisso aí, ó. Veja só. Temos nesse gráfico, análise de gráfico. Crescimento populacional, linha vermelha. Ok? Crescimento populacional, linha vermelha. Observa bem o gráfico. Tudo bem? Essa daqui, ó, certo? Produção de alimento está em azul. Portanto, Malthus dizia que a população, tá? População crescia com uma progressão geométrica, multiplicando. PG, progressão geométrica, tá? Enquanto os alimentos crescia com uma progressão aritmética. Portanto, ó, professor de geografia, professor Arimateia, tá? Veja só este argumento. Ele cita aqui, ó, a minha teoria chamada de malthusiana preconizava que o número de pessoas aumentava conforme uma progressão geométrica. 2, 4, 8, 16, 32, 64. E os alimentos numa progressão aritmétrica. 2, 4, 6, 8, 16. Portanto, o que é que ia faltar? Analisando aí esse fator, para Malthus ia ter grandes tragédias dentro da população, porque ia faltar alimento. Alimento. Ora, se em 25 anos eu tenho população X, os alimentos só tem Y, vai multiplicar a população e faltar alimento, vai ocorrer o quê? Vai faltar alimentos. Só que Malthus não levou em consideração, tá, o desenvolvimento tecnológico no campo. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, século 21, 2021, existe muita fome no mundo, inclusive no Brasil. Aí vamos pegar o Brasil. No Brasil tem fome por falta de alimento ou por má distribuição de renda? Faz essa análise. Debata aí com o seu colega ao lado aí. Um minutinho para você debater com ele. A pergunta que eu fiz foi, no Brasil, tem gente passando fome hoje por questões sociais ou por falta de alimento? Pense e responda. A geografia trabalha muito com isso, tá? Você
saber fazer análise. Portanto, a fome que nós temos hoje está relacionado com má distribuição de renda. E o que é que o Malthus previa para diminuir esse crescimento populacional? Ele dizia que os casamentos deveriam deixar de ser casar tão cedo, deveria demorar mais a casar, chamou isso de casamento precoce. Deveria evitar o sexo, que ele vai chamar isso de abstinência sexual. Isso é um controle natural. Mas nós observamos que isso foi passando o tempo e a situação foi melhorando as condições socioeconômicas e foi diminuindo o crescimento populacional. Mas após a Segunda Guerra Mundial, olha só aqui, veja bem aqui, ó. Após a Segunda Guerra Mundial, o crescimento demográfico deveria ser contido, tá? Porque senão ia faltar recursos naturais na terra, porque estava tendo uma explosão demográfica. E nessa chave, se você souber ler, é a questão social no Brasil, que ele está falando de uma região específica, tá? Ele está citando, por exemplo, nordestinos, porque aí nós temos cactos. Por que nordestino? Porque é a região mais pobre do Brasil, tá? Como é a região mais pobre do Brasil, nós vamos perceber que essa região tem muito crescimento populacional. Veja agora esse conceito aí. Com certeza, vocês já sabem que essa imagem está relacionada aos muçulmanos. Olha as meninas usando véu, ok? Usando um lenço aí na cabeça. Portanto, está relacionado aqui, ó, subdesenvolvimento e a pobreza eram fatores provocados pela taxa de natalidade da população. Essa aula de hoje, 37, ela já apareceu mais de uma vez no Enem. Ah, é muito comum aparecer, porque nós estamos falando de um fator que está relacionado com o nosso cotidiano. O continente africano é uma região pobre. Vem comigo aqui. Procura aí, por favor, no seu Google aí, dá uma olhada aí, tá? Questão da África, principalmente na África subsaariana, a região que tem os piores índices de desenvolvimento humano do planeta. Como é que está o crescimento demográfico nessas regiões? Eu, Arimateia, tá? Tenho uma crítica a essa teoria neomalthusiana. Por quê? Não é culpa do subdesenvolvimento, e sim, é culpa de quê? Da má distribuição de renda, do investimento no social, na educação, em geração de emprego, em geração de renda. Se eu tenho emprego, se eu tenho renda, se eu tenho uma educação, se as minhas jovens querem entrar no mercado de trabalho, elas vão pensar se elas vão ter muito ou poucos filhos. Se tem acesso aos meios anticonceptivos, que hoje são vários, atenção, aí hoje são vários métodos anticonceptivos. Portanto, tem o planejamento familiar. Isso significa dizer que não é questão de pobreza que vai fazer a população crescer, e sim, melhorias sociais. As melhorias sociais vão levar a população a ter um crescimento mais lento. Observa isso nas regiões que têm melhor desenvolvimento econômico. Observe isso, você amanhã, meu querido jovem, você amanhã, minha querida jovem, se você melhora a sua situação socioeconômica, você vai ter a menor quantidade de filhos. Vamos novamente, que eu já perguntei em aulas passadas. Eu fiz um levantamento, tá? Eu venho acompanhando esse levantamento, sempre fazendo junto às mulheres, porque são elas que decidem
taxa de fecundidade. E essas mulheres, tá? Que entram no período fértil dos 15 aos 45 anos, aproximadamente, essas mulheres hoje querem ter poucos filhos. Uma média de 3, 2, 1 filhos. Você hoje pode não ter nenhum filho. Para tanto, não significa dizer que tem de ter abstinência sexual a vida toda. Por quê? Porque nós temos várias maneiras de ter o controle de natalidade, de ter o controle da taxa de fecundidade. Isso passa por uma questão étnico, cultural, social e econômico. Por que que nós estamos vendo essa imagem mostrando os jovens muçulmanos? Porque no mundo muçulmano nós iremos encontrar que ainda o islamismo proíbe ainda as mulheres a usar métodos anticonceptivos. Tá? Portanto, essas meninas do mundo muçulmano, muitas vezes, elas vão ter 5, 6 filhos. Hoje, quando você fala em termos de etnias culturais, o mundo muçulmano ainda tem o maior crescimento populacional. Portanto, a teoria neomalthusiana, ela diz que o subdesenvolvimento é a causa do crescimento populacional. Portanto, para ter controle populacional, teria de ter políticas do Estado controlando a população. Um exemplo disso que ocorreu na China, política do filho único, o Estado impondo, o Estado dominando. Mas, professor Arimateia, fala, meu filho, o aborto na China era liberado? Era. E o Estado obrigava. Ainda tem mais. Na China, a prioridade era homens. Portanto, você vai encontrar regiões na China, eu falei a palavra regiões, que você tem mais homens do que mulheres. Hoje na China o aborto é proibido até ver qual é o sexo, porque ainda tem muitos, tá? Que se vê uma menina, eles abortam, porque o homem é para cuidar dos idosos, que lá não tem previdência social. Portanto, quando nós falamos de população, nem toda a população é igual à população brasileira. Tudo bem? Vamos lá. Veja só, a popularização dessa teoria demográfica aconteceu porque no pós-guerra houve um rápido crescimento da população que foi chamado de explosão demográfica, ou baby boom. Eu nasci na época do baby boom. Tá aí a explosão demográfica. Tá? Os neomalthusianos propunham o controle da natalidade por métodos anticoncepcionais, acobertar os baixos salários e as péssimas condições de vida, afirmar que os países subdesenvolvidos jogavam fora capital com desenvolvimento social. Ao contrário do que pensam estas duas teorias, vem a teoria reformista. A teoria reformista diz que a superpopulação é quem é a principal causa da pobreza, ok? Portanto, está relacionado às questões de distribuição de renda, ok? Veja só o que temos aí no texto. Leia esse textozinho aí para vocês verem, tá? Dá uma olhada nisso aí. Professor, o que é política pública? Veja só aqui comigo. Quando eu falo de política pública, eu estou falando de educação, eu estou falando de saúde pública, eu estou falando de melhorias sociais, eu estou falando de saneamento básico, de emprego, de investimento no social. Isso são políticas públicas que trazem benefício para nós, população. Professor, fala, meu filho, você não está sendo utópico? Não, eu estou me referindo
que as melhorias sociais vêm com investimento do Estado em áreas como educação, em áreas como saúde, habitação, lazer, saneamento básico, geração de emprego, salários melhores. Isso são políticas públicas. Portanto, o que é que dizia a teoria reformista? Que essas melhorias vinham trazer uma melhor qualidade de vida com educação, com informação, com saúde, tá? Se eu tenho uma educação, se eu tenho uma saúde, se eu tenho uma casa para eu morar, eu tenho um emprego, eu tenho melhoria de vida. Se eu tenho melhoria de vida, filho traz despesas. Filho precisa de tempo. Portanto, eu vou pensar se eu vou querer ter uma melhor qualidade de vida ou eu quero ter bastante filhos. Essa é a teoria reformista. Já a teoria ecomalthusiana, ele diz que os problemas ambientais estão relacionados com o crescimento populacional, porque precisa de grande quantidade de recursos. Para tanto, precisa passar novamente por um controle populacional. Mas aqui eu quero dizer para vocês, tá, meus queridos jovens, que quando nós falamos de meio ambiente, quem são os maiores consumidores são os países ricos. Não somos nós, países pobres. O aquecimento global, por exemplo, o principal fator de impacto ambiental são as queimas dos combustíveis fósseis. E quem gera mais queima de combustíveis fósseis são os países ricos. Portanto, fiquem atentos a isso. Países ricos provocam muito impacto ambiental. Por quê? Porque são grandes consumidores. Tudo bem? Agora vamos ver o próximo passo, o que os ecomalthusianos falam. O número crescente de pessoas na Terra demanda uma maior utilização de recursos naturais e, consequentemente, uma maior exploração dos elementos disponíveis na natureza. Isso está relacionado com os econeomalthusianos. A tendência é que se chegue a um ponto em que haverá tantas pessoas no mundo que o meio ambiente não será capaz de suprir a necessidade de todos. Ok? Portanto, a Terra vai estar entrando em colapso. Aí nós temos um machado aonde mostra, tá, a Terra entrando num colapso através da mortalidade. Para tanto, precisamos de ter um controle dessa população. Uma outra teoria, essa é mais tranquila, é a teoria da transição demográfica, tá? E ela veio com uma análise em cima da teoria neomalthusiana. Portanto, eu preciso analisar o contexto histórico, o contexto social, para eu entender os fatores demográficos. E dentro disso aí, o que nós temos? Em geral, a população tende a crescer à medida que as condições sociais melhoram e o número de mortes diminui, elevando o crescimento vegetativo. Essas melhorias sociais, tá? Elas passam a ter um planejamento familiar. E dentro desse planejamento familiar, eu vou ter a diminuição da taxa de natalidade, que isso vai interferir diretamente na transição demográfica, porque eu venho com um período de estabilidade e nesse período de estabilidade eu venho ter essa transição. Observa bem, certo? Observa bem essa transição. Por este motivo, a transição demográfica demonstra que, com o tempo, as populações que crescem em um período tendem a estabilizar
posteriormente à medida que se modernizam, tá? Isso é um gráfico que eu já mostrei para vocês e eu vou mostrar novamente. Esse gráfico tende a ter isso aqui, ó, certo? Aqui é o crescimento vegetativo, aqui são os anos. Primeiro nasce muito, morre muito. Isso aqui é natalidade. Isso aqui é mortalidade, certo? Aí vem a queda, aqui vem a explosão. Tudo bem? Aí isso volta ao seguinte, no primeiro período, primeira fase, o que é que eu tenho? A primeira fase, ó, é isso aqui, ó, certo? Natalidade é alta. A mortalidade também é alta. O crescimento vegetativo é baixo. Entendeu? Na segunda fase, ó. Segunda fase. Taxa de natalidade vai ser alta. A mortalidade vai ser baixa. Portanto, o crescimento vegetativo vai ser alto. Isso é chamado de explosão demográfica. Na terceira fase, estou aqui, ó. Terceira fase. A natalidade é baixa. A mortalidade é baixa. O crescimento vegetativo vai ser baixo. Crescimento vegetativo baixo, ok? E uma quarta fase já ocorre em alguns países da Europa. Portanto, aí eu tenho uma transição demográfica. Veja aqui comigo, tá? Primeira fase, nasce muito, morre muito. Crescimento populacional baixo. Segundo momento, nasce muito e morre pouco. Crescimento vegetativo alto, explosão demográfica. Terceira fase, nasce pouco, morre pouco. Aí eu tenho um crescimento vegetativo baixo. Entendeu, meu querido? Veja que é fácil, não é? Tudo bem? Vamos para o próximo. Controle de natalidade, ó. No passado as famílias tinham muitos filhos. O controle de natalidade é uma questão bastante discutida e um tanto polêmica. Porque quando eu melhoro a renda, eu controlo a minha própria população. Tudo bem? Veja o texto aí. A explicação é que a densidade demográfica dos países do norte está quase que decrescendo. Diferentemente dos países do sul, que possuem altos índices de crescimento natural vegetativo. A explicação é a densidade demográfica. Opa, professor Arimatea, a densidade demográfica não é habitantes por quilômetro quadrado? Sim. A explicação é que o crescimento, substitui isso aqui, tá? Substitui isso aqui, ok? Que o crescimento, tá, vegetativo está diminuindo. Ok? Tira essa palavra densidade demográfica e coloque no lugar dela, tá? Tira isso aqui, coloca nesse lugar dessa densidade demográfica, coloque. Explicação é que o crescimento, tá, populacional dos países do norte está quase em decrescendo, ok?
Sem dúvida, a medida de implantação de controle de natalidade pode ser o alicerce para a solução de vários problemas que assolam a sociedade atual, seja nos países do Norte, seja nos países do Sul. Ok? Fica o resumo para vocês, tá? Países ricos estão com baixo crescimento populacional. Esse baixo crescimento populacional faz com que a população esteja envelhecendo. Está faltando jovens. Nos países muito pobres, como na África, tem um grande crescimento populacional, grande quantidade de adultos e jovens. Se eu tenho muitos jovens, eu tenho de investir em educação, em lazer, tá? Geração de emprego. Se eu tenho muito adulto, eu tenho de investir muito em qualidade de vida para ele, como é emprego, como é casa própria, saneamento básico. Se eu tenho muito idoso, eu tenho de investir na previdência social. Vamos em frente. Crescimento demográfico e as suas implicações ambientais. Portanto, a água, que é um dos grandes problemas deste século, poderia ser mais poupada se diminuísse a quantidade de pessoas que necessitam desse recurso. Isso é um fator. Segundo, no campo energético não seria necessário construir novas usinas hidrelétricas, que em suas instalações provocam profundos impactos ambientais. Depois eu tenho que outro fator é a referente à emissão de gases, que consequentemente seriam amenizadas, o que, de certa forma, iria contribuir para neutralizar o processo de aquecimento global. 4. Ainda com essa medida, não seria necessário abrir novas áreas para cultivo de produção de alimentos, como é o desmatamento de novas regiões. No campo social, o controle da natalidade serviria para diminuir o crime, pois o governo poderia assistir melhor os jovens. Isso são ideias que não é do Arimateia, não é do Jovem, não é do Jorge, não é do Rogério. Isso são alguns cientistas que falam isso. Eu, por exemplo, não concordo com algumas delas, tá? Isso não significa dizer que vocês têm de concordar. Isso gera um grande debate, como, por exemplo, essa número 5, diz: no campo social, o controle de natalidade serviria para diminuir o crime, pois o governo poderia assistir melhor os jovens, a quantidade de empregos possivelmente aumentaria. Aí dá uma discussão para horas e horas, tá? Isso não significa dizer que isso é fechado, tá, gente? Fica a seu critério. Número 6. Olha, número 6. Haveria diminuição da fome devido aos programas sociais. Olha a discordância aí. O Brasil já teve uma população muito pequena e sempre teve fome. Sempre teve fome. A fome no Brasil não é falta de alimento. Tá? Portanto, é uma questão para ser discutida. Número 7. O princípio primordial do contexto é garantir as condições de vida na Terra, pois essa não possui recursos infinitos. Aí tudo bem, para suprir a sociedade de consumo. Mas os maiores consumidores são os habitantes dos países ricos, principalmente dos Estados Unidos. Tá? Portanto, quando nós falamos tudo isso, nós devemos perceber que há um determinado desequilíbrio entre países ricos e países pobres. E que esse desequilíbrio pode levar a impactos ambientais, a fases em que podem ocorrer determinadas paradas na economia. Ou seja, pode faltar. Nós estamos no século XXI, com a pandemia aí, nós estamos tendo uma crise de chips modernos. Isso está relacionado a quê? Ficam essas indagações. Portanto, meus queridos, meus jovens, nessa nossa aula 37, nós vimos algumas teorias demográficas. O nome já é teorias demográficas. Não significa dizer que estão super corretas. Eu concordo, o Arimateia, concordo com a reformista.
No momento em que eu tenho investimento no social, que ocorrem melhorias automaticamente, há um equilíbrio no crescimento demográfico. Com relação ao meio ambiente, se cada um dos habitantes da Terra tiver uma conscientização dos impactos ambientais, isso pode melhorar. Agora, existem esses pensadores que gostam de colocar a culpa nos países pobres. Mas o grande consumidor são os países ricos, não são os países pobres. E por que não faz essa análise? Portanto, aqui nossa aula leva a uma reflexão. E você? O que é que está pensando agora? Como é que podemos melhorar? Mas essa reflexão não dá mais tempo, porque nós estamos chegando ao final de mais um encontro e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, ao nosso grande arquiteto do universo, a você, professor, a você, professora. Até o próximo encontro. Muito obrigado.